Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 65. E hoje nós estaremos estudando posição de retas no plano. O objetivo proposto para esta aula será classificar pares de retas em paralelas ou concorrentes. Então, esse é o nosso objetivo. Vamos pegar pares de retas e essas duas retas que nós vamos ter, vamos fazer uma classificação em cima delas. Vocês já sabem que são retas, segmentos de retas, semi-retas, já viram como que se mede um ângulo, já viram o que é um transferidor, um esquadro, enfim, que foram as aulas anteriores. Agora vamos classificar as retas quando elas forem paralelas ou então concorrentes. Observe a figura a seguir de uma janela com veneziana em madeira. Vamos lá. Está lá a janela, veneziana toda ela em madeira. Na figura apresentada pode-se encontrar várias retas, muitas retas a gente pode encontrar. Aqui no encaixe da madeira são retas, esses encaixes, então olha só, várias retas ali. Podemos encontrar também nessa sustentação que deu para pregar uma madeira na outra, então também nos dá a ideia de reta. Aonde mais nós temos? Aqui na própria janela de vidro nós temos retas. Lá em cima, onde forma o esquadro da janela, também temos retas. Então, retas que nunca se interceptam. Vejam só, essas aqui elas não se interceptam. O que quer dizer isso? Não se interceptam, elas não se cruzam, elas não se cortam. Isso são retas que não se interceptam. Aqui também aconteceu, ó. As retas não se interceptam, elas não se cruzam, elas não se cortam. Beleza, pessoal? Já essas aqui em verde, o que aconteceu? Elas se cruzaram, elas se cortaram. Então aí a gente já vai tendo uma ideia dessa questão de classificação de pares de retas. Beleza, galera? Temos mais uma reta que está ali e a outra que está lá em cima. Elas se cortaram, se cruzaram, essas em verde. As em azuis não se cortam, não se interceptam. As em verde estão se interceptando. Está lá, ó, retas que se encontram em um ponto. São essas que se interceptam. Ponto está lá que se encontrou, ponto está ali que se encontrou também. A posição de duas retas no plano, ela pode ser classificada assim, em retas paralelas, posição de duas retas, elas podem ser paralelas, e elas podem também ser concorrentes. Veja que a cor até ajudou, paralelas em azul. Então aquelas retas que estavam em azul, usando aquela janela lá como exemplo, as retas em azuis eram paralelas, elas não se cruzavam, não se interceptavam. E já as retas concorrentes, elas vão ter um ponto em comum. Quer dizer que elas vão se cruzar, vão se interceptar. Retas paralelas. As retas paralelas são retas coplanares. O que quer dizer isso? Elas estarão em um mesmo plano. Retas contidas no mesmo plano que nunca se interceptam. Então, retas paralelas, elas nunca se cortam, elas nunca se cruzam se elas estiverem no mesmo plano. Essas são as retas paralelas, elas não têm um ponto em comum. Então tá lá, tem uma reta aqui desenhada em preto, que é a reta R, que está nesse plano alfa. E tem uma outra reta também nesse plano alfa, uma outra reta S. Se eu continuar, prolongar, veja, são retas, não são semi-retas, não são segmentos. Representei com as setinhas, sinal que elas vão até o infinito e vieram do infinito. E elas nunca vão se cortar. Até dizem que retas paralelas se encontram no infinito. Como o infinito nunca chega, elas nunca vão se encontrar. Muito importante também para as notações, se eu quiser informar que a reta R e a reta S são paralelas, eu coloco o R, duas barrinhas inclinadas e a outra reta S. Então, as duas barrinhas inclinadas significam retas paralelas. Ok, pessoal? Ou se interceptam em todos os pontos. Quando que elas vão se interceptar em todos os pontos, essas retas que são paralelas?
quando uma estiver em cima da outra. São retas colineares. Se uma reta estiver em cima da outra, como está aqui, ó, a reta R e a reta S, elas são as mesmas retas, elas são iguais. Então essas retas são colineares, pertencem a uma mesma reta. Retas distintas, faço a inclinação. E lá eu vou ter retas coincidentes, uma em cima da outra. Retas coincidentes. Então, se coincidem uma em cima da outra. Retas concorrentes. As retas concorrentes são retas coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, que se interceptam em um único ponto. Tem um único ponto que elas vão se interceptar. Então está lá o nosso plano alfa, eu tenho uma reta R e vamos ter lá uma reta S. E elas vão se cortar nesse único plano. Isso são retas concorrentes, elas não são paralelas. Chega um momento que elas se interceptam, elas vão ter um ponto em comum. Então está lá o ponto em comum entre essas duas retas. Então fixando, retas paralelas, é uma do ladinho da outra e elas não se interceptam, não tem um ponto em comum. Enquanto que as retas concorrentes, elas se interceptam, elas têm sim um ponto em comum. As retas concorrentes, que formam entre si um ângulo de 90 graus, então elas têm um nome específico. São retas concorrentes e têm um ângulo de 90 graus. Lembra o ângulo de 90 graus, que era o ângulo reto, que eu posso representar com aquele quadradinho com um ponto? Então essas são retas perpendiculares. Voltando. Então se eu tenho retas concorrentes, elas estão se cruzando, pois elas são concorrentes. Formaram um ângulo de 90 graus, chamado do ângulo reto. O nome são retas perpendiculares. Então, duas retas que se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, são retas perpendiculares, ok? Precisando, para o vídeo e anotem esses nomes aí. Eles são muito importantes para o aprendizado de vocês. E vocês vão utilizar esses nomes, paralelo, concorrente, perpendiculares, por um bom tempo na vida escolar de vocês. Não só agora no sexto, mas no sétimo, no oitavo, no nono, vai acompanhar vocês por muito tempo esses termos. Então está lá, o plano, estão no mesmo plano e elas se cortaram em um único ponto, a reta R e a reta S, formando um ângulo de 90 graus. Olha a representação do quadradinho com o ponto lá, o ângulo reto de 90 graus. E a simbologia que eu posso fazer, lembram lá? Retas paralelas, aquelas duas barras inclinadas, e nas retas perpendiculares eu também tenho uma simbologia como se fosse um T maiúsculo virado de ponta cabeça. Quando eu tiver isso aqui, reta R, reta S com esse T virado ao contrário, de ponta cabeça lá, o T maiúsculo, significa que estas retas são perpendiculares. Beleza, pessoal? Nas figuras a seguir, temos a representação de pares de retas. Classifique-as em relação às suas posições relativas. Reta R e reta S. Reta T e reta U. Reta C e reta D. Como assim posições relativas? Vocês vão informar se elas são paralelas, concorrentes, perpendiculares. É isso que vocês vão fazer. Vamos lá? Então, primeiro, perpendiculares. São retas concorrentes? Claro que são, mas formaram um ângulo de 90 graus. Se formou um ângulo de 90 graus, retas perpendiculares. Próximo, retas paralelas. Segue uma do ladinho da outra, a distância pode ser maior ou menor, o que importa é que elas não se cruzem e que uma distância de um ponto ao outro seja sempre o mesmo. Então, retas paralelas. E por fim, as retas concorrentes. Vejam só, elas se cruzaram, mas o ângulo formado ali é um ângulo qualquer que não é 90 graus. Se for 90 graus, perpendiculares. As retas podem ser feitas em 3 posições. Então nós temos retas horizontal, está aqui no horizonte, vertical, reta vertical e por fim nós temos a reta que pode estar inclinada, com uma determinada inclinação. Então essas 3 posições nós podemos
construir ou representar as nossas retas. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo de retas. Espero que vocês tenham compreendido e entendido e verificado que não é tão difícil assim. Vocês, precisando, voltam um pouco e grava aqueles nomes especiais que eu passei. E para ajudar a gravar, seria bem importante, é muito importante, fazer as atividades propostas. Com elas vocês podem aprender mais e estar medindo o conhecimento de vocês. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima aula.